Olá, chegamos ao módulo 9 e nesse módulo trataremos a seção 8, Operação. Nesse módulo você verá o requisito 8.1, Planejamento e Controle Operacional, o requisito 8.2, Prontidão e Respostas à Emergência. Então, vamos à leitura dos requisitos e às explicações. Seção 8, Operação. O primeiro requisito dessa seção é o 8.1, Planejamento e Controle Operacional. A organização deve determinar, planejar, implementar e controlar os processos para atender aos requisitos e implementar as ações determinadas no requisito 6.2, para tratar os fatores de desempenho da segurança viária identificados no requisito 6.3 e os objetivos e metas da segurança viária descritos no requisito 6.4. Estabelecendo os critérios para os processos, implementando o controle dos processos de acordo com os critérios, mantendo a informação documentada até o ponto necessário para ter a confiança de que os processos foram realizados conforme planejado. A organização deve controlar as alterações planejadas e as consequências das alterações não pretendidas, tomando medidas para atenuar quaisquer efeitos adversos conforme necessário. A organização deve assegurar que os processos terceirizados estejam controlados. Já no requisito 8.2, Prontidão e Resposta, a norma diz o seguinte: a organização deve responder às mortes e às lesões graves provocadas por acidentes de trânsito ou por outros incidentes de trânsito nos quais a organização esteja efetivamente envolvida e onde for exequível. Deve evitar ou atenuar os impactos adversos associados na segurança viária. A organização deve revisar periodicamente, quando necessário, rever a sua condição de prontidão para as mortes e lesões graves provocadas por acidentes ou por outros incidentes de trânsito, nos quais a organização esteja efetivamente envolvida, e os procedimentos de resposta, particularmente após essas ocorrências de mortes e lesões graves. A organização também deve simular periodicamente esses procedimentos quando aplicável. Agora que fizemos a leitura, vamos entender cada um deles. No requisito 8.1, Planejamento e Controle Operacional, a norma deixa claro a necessidade da organização determinar, planejar e implementar e controlar os processos para atender os requisitos e implementar as ações determinadas no requisito 6.2, ações para tratar riscos e oportunidades, e também para tratar os fatores de desempenho da segurança viária, identificados no requisito 6.3, fatores de desempenho da segurança viária, e os objetivos e metas da segurança viária, descritos no requisito 6.4, objetivos da segurança viária e planejamento para alcançá-los. Portanto, a organização deve estabelecer os critérios para os processos, implementar os controles dos processos baseados nos critérios definidos. Agora, eu vou falar de alguns exemplos de processos ou atividades que podem impactar a segurança viária, caso não esteja no radar de um sistema de gestão de segurança viária. Então, por exemplo, documentação veicular, habilitação dos motoristas, controle de pneus, manutenção da frota, planejamento de rotas, jornada de trabalho, rastreamento e controle de velocidade, além de instruções de trabalho, recomendações de segurança e práticas obrigatórias. Esses são apenas alguns exemplos. Lembre-se, esses processos devem ser planejados com antecedência e sua operação deve ser realizada com absoluto controle, ou seja, com gestão desses processos. E você deve manter essa informação documentada. A norma determina isso, pois você deve ter a confiança necessária de que os processos foram realizados da maneira planejada. Outro ponto importante é que todas as alterações planejadas devem ser controladas pela organização e que seja revisadas as consequências de alguma alteração não pretendida. E a organização deve tomar medidas para atenuar qualquer efeito adverso, conforme necessário. Nesse contexto, a norma entende que alguma alteração no planejamento deve ser controlada e que devem ser previstas situações que possam sair do controle e impactar na segurança viária. Os processos que são terceirizados pela organização também devem ser controlados. Agora, eu vou falar sobre o requisito 8.2, Prontidão e Respostas à Emergência. Nesse requisito, a norma ISO 39000 ela é bem taxativa e descreve o seguinte: a organização deve responder às mortes e às lesões graves provocadas por acidentes de trânsito
ou por outros incidentes de trânsito nos quais a organização esteja efetivamente envolvida e por onde exequível deve evitar ou atenuar os impactos adversos associados na segurança viária. Então, nesse caso, é fundamental você considerar ter uma brigada de emergência, interna e externa, um plano de atendimento a emergências interno e externo, um programa de reabilitação de acidentados, uma metodologia de comunicação e apoio aos familiares das vítimas, seguros de vida, seguros de frota ou seguros de carga também, se for o seu caso. A norma ISO 39001 é focada essencialmente em prevenção, porém você deve estar preparado para responder prontamente em casos indesejáveis de acidentes de trânsito com vítimas fatais, lesões graves ou outros incidentes de trânsito. E para isso é fundamental que a organização revise periodicamente e, quando necessário, reveja a sua condição de prontidão para mortes e lesões graves provocadas por acidentes de trânsito ou incidentes de trânsito, nos quais a organização esteja envolvida. A norma determina que a organização reveja também os procedimentos de resposta sempre que haja alguma ocorrência de morte ou lesão grave de trânsito em que ela esteja envolvida. E periodicamente a empresa deve simular os seus procedimentos a fim de testá-los e verificar se eles são suficientes para uma resposta a emergências. Então, com esse módulo, encerramos os requisitos da seção 9 e nos vemos no próximo vídeo.